O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Depois de saciar os 5.000 homens, Jesus obrigou os discípulos a entrarem na barca e irem na frente para Betsaida, na outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Logo depois de se despedir deles, subiu ao monte para rezar. Ao anoitecer, a barca estava no meio do mar e Jesus sozinho em terra. Ele viu os discípulos cansados de remar, porque o vento era contrário. Então, pelas 3 da madrugada, Jesus foi até eles andando sobre as águas e queria passar na frente deles. Quando os discípulos o viram andando sobre o mar, pensaram que era um fantasma e começaram a gritar. Com efeito, todos o tinham visto e ficaram assustados. Mas logo Jesus falou: coragem, sou eu, não tenhais medo. Então, subiu com eles na barca e o vento cessou. Mas os discípulos ficaram ainda mais espantados, porque não tinham compreendido nada a respeito dos pães. O coração deles estava endurecido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Caros irmãos e irmãs, este evangelho que nós acabamos de ouvir, que é palavra da salvação para as nossas vidas, traz ensinamentos muito importantes a respeito de nosso Senhor. E aí, primeiro é a falta de compreensão dos discípulos a respeito da multiplicação dos pães. O texto começa dizendo que depois de saciar 5.000 homens com a multiplicação dos pães e dos peixes, Jesus convida os discípulos a entrarem na barca e para ir na frente dele, para o outro lado da margem, enquanto ele despedia a multidão. Nos outros evangelhos, aqui nós lemos o texto de São Marcos, mas isso também é apresentado em São Mateus, e o texto, ele está num momento difícil da vida dos discípulos. Jesus diz, olha, vá à frente, para o outro lado, na outra margem. De repente começa uma grande tempestade, e que tira a paz desses homens. Começa então essa forte tempestade. No meio da tempestade é que Jesus vai ao encontro deles. Primeiro, olha o que o texto de São Marcos diz. Diz que viu os discípulos cansados de remar, pois o vento era contrário. Há aqui uma possibilidade imensa de nos aprofundarmos só nesse versículo. Cansados de remar, pois o vento era contrário. Esse cansaço, ele se aplica aqui na vida espiritual, quando as pessoas, mesmo dizendo que são cristãs, que aderiram a Jesus, querem fazer as coisas não segundo a vontade de Deus, mas segundo a sua própria vontade. Ficam cansados. Bate um cansaço, um abatimento espiritual, e que, se não houver uma retomada da vida espiritual, para então refazer as forças em Jesus, acabam desistindo. Jesus percebeu que eles estavam cansados de remar, porque o vento era contrário. Eles estavam cansados porque estavam fazendo as coisas segundo as suas próprias concepções, e era preciso se submeter à vontade de Deus. O texto continua dizendo que Jesus foi até eles andando sobre as águas e queria passar na frente deles. Aqui também um outro elemento muito importante. Eles estão cansados de remar, pois o vento era contrário. Jesus vai
andando sobre as águas e quer passar na frente deles. A tempestade só vai se acalmar, eles só vão ter êxito em qualquer empreendimento que se puserem a fazer, se deixarem Jesus estar no comando e se deixar Jesus passar à frente. É sempre assim na vida da igreja, é sempre assim no crescimento espiritual. Se Jesus estiver no comando e se Ele estiver à frente, teremos êxito. Se Jesus for deixado de lado, se Jesus for esquecido e começarmos a agir com as nossas próprias forças, não teremos êxito nenhum. Mas eles viram Jesus andando sobre as águas. A primeira atitude deles foi a de começar a gritar. Pensaram que era um fantasma, ficaram muito assustados. Jesus logo dirige uma palavra que aparece em inúmeros textos da Sagrada Escritura, que é a expressão mais utilizada na Sagrada Escritura. Coragem sou eu, primeiro ele diz, e em seguida diz, não tenhais medo. Essa é a expressão mais usada na Sagrada Escritura de um canto ao outro. O não temas, não temais, não tenhais medo, aparece em diversos textos, sobretudo quando os profetas, quando o povo de Deus, quando estão diante de grandes decisões ou passando por grandes dificuldades, o Senhor traz sempre, por meio dos profetas, traz sempre no Evangelho Jesus, sempre falando isso, o anjo do Senhor diz, e depois aparece nos textos seguintes do Novo Testamento, sempre esta palavra, diante de uma grande dificuldade ou diante de uma tomada de decisão, não temas, não tenhais medo, eu estou contigo, não tenhais medo, sou eu, não temas, para dizer que a presença de Jesus lança fora todo o temor, lança fora todo o medo. Coragem sou eu, não tenhais medo. Quando eles percebem que de fato é Jesus, o vento cessou. Muito embora o texto de São Marcos traz um detalhe muito importante. Primeiro diz assim, quando Jesus falou, coragem sou eu, não tenhais medo, e subiu na barca, que era o desejo dele desde o começo, porque viu que estavam cansados, e viu que queria passar à frente deles. Agora, subindo a barca, a história está resolvida. Quando Jesus está no comando, a tempestade se acalma. Quando Jesus está no comando, o vento forte do medo, das tempestades, das dificuldades todas se acalmam, porque a presença de Jesus traz fortaleza de ânimo. A presença de Jesus muda completamente a história. Mas eles continuam espantados. E o texto termina dizendo que eles não tinham compreendido nada, nem do que estava acontecendo agora, e nem do que estava acontecendo, do que aconteceu anteriormente, da multiplicação dos pães. E não compreenderam porque o coração deles estava endurecido. Essa é uma expressão tão forte. Jesus dirigiu algumas vezes palavras dessa categoria aos discípulos. Para Pedro, disse que ele não tinha fé, falou, homem fraco na fé, por que você está duvidando? É um coração endurecido. Quando Jesus vai na região de Nazaré, o texto do Evangelho diz que ele não pôde realizar milagres ali naquela região, porque as pessoas que estavam ali não acreditavam nele, tinham o coração endurecido, e é espantoso que Jesus dirige uma palavra diferente para alguns estrangeiros, dirige uma palavra forte para aquele homem que é um centurião romano, que mesmo não sendo ali da tradição judaica, professa uma fé firme em Jesus, e o milagre acontece. Dirige uma palavra forte para aquela mulher chamada mulher cananeia, que era estrangeira, e diz, mulher, grande é a tua fé. E para outros até diz assim, nunca vi uma fé tão grande assim, diferente do que encontrou nos discípulos, que encontrou nos seus conterrâneos. Sempre a expressão era coração duro, coração endurecido, falta de fé, e encontra nos estrangeiros uma fé firme, uma fé que ele nunca viu antes, e que é capaz de dizer assim, seja feito conforme a sua fé,
porque viu algo de sobrenatural na fé que estes estrangeiros professaram. Obviamente que eu não quero dizer que os discípulos não professavam a fé em Jesus, mas eles demoraram para despertar para um amadurecimento verdadeiro na vida de fé. E toda vez que há um endurecimento do coração, nós impossibilitamos a graça de Deus de agir em nós, nós impossibilitamos a graça de Deus. Quando o coração está endurecido, é o momento que se apresenta a impotência de Deus. Porque é preciso de um coração aberto, é preciso de um coração disposto para receber a graça, para que então ela se manifeste em nossas vidas. São observações muito importantes apresentadas no texto do Evangelho de São Marcos, mas eu quero voltar aqui à expressão de Jesus andando sobre as águas. O que significa isso? Jesus está querendo se revelar para os seus discípulos como Deus, porque ninguém pode andar sobre as águas, a não ser Deus. E isso é um ensinamento já desde o Antigo Testamento. Somente Deus, só Deus pode caminhar sobre as águas. Só Deus tem o poder de acalmar as tempestades. Então ele está se revelando agora para os discípulos como verdadeiro Deus, e está esperando uma atitude da parte desses homens, a atitude de acreditarem nele. É verdade que num processo gradativo, eles vão amadurecendo para a vida de fé, e depois professam a fé firme em nosso Senhor. É exatamente sobre isso que eu quero falar com você. Como é que está a sua fé? Diante das tempestades da vida. E quanta tempestade nós estamos vivendo já há muito tempo no Brasil e no mundo. Nas tempestades da vida, você está reconhecendo Deus presente na sua história? Nas tempestades todas, você tem acolhido esta palavra do Senhor que diz para você: coragem, sou eu, não tenhais medo? E lembre-se, o único que tem o poder de acalmar a tempestade, o único que tem o poder de fazer o vento cessar na sua vida, na sua história, é Deus. Então não perca tempo mais querendo que outras coisas tragam uma solução para a sua vida, que outras coisas acalmem a tempestade da sua vida. Aproxime-se do Senhor com fé, aproxime-se do Senhor de coração contrito, coração sincero, coração aberto. E você vai ver a ação de Deus na sua vida. Diante das tempestades da vida, o único que pode refazer a nossa história, o único que pode acalmar o vento é nosso Senhor. Então, diante das adversidades da vida, diante das situações difíceis, deixa o Senhor agir na sua história. Deixa Jesus entrar na barca da sua vida. Ele sabe quando você está cansado. Ele sabe quando o vento é contrário. Ele quer passar à frente. Deixa Jesus entrar no barco da sua vida e refazer toda a sua história. Então, para que perder tempo com tantas outras coisas que não trazem a resposta que nós precisamos? Para que perder tempo com coisas que não acalmam a tempestade da nossa vida? Deixa Jesus entrar na sua história, Jesus entrar no barco da sua vida e te dizer: coragem, sou eu, não tenhais medo. E a tempestade e a ventania da sua vida vai cessar. Que Jesus passe à frente da sua história, que Jesus entre no barco da sua vida e refaça tudo aquilo que está desajeitado. Deixa Jesus passar à frente da sua vida e entrar no barco da sua história. E aí você vai perceber como tudo vai mudar. A graça de Deus vai se manifestar na sua vida. Não tenha um coração endurecido e abra-se inteiramente à graça do Senhor. Assim seja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.